Salve, meus queridos irmãos e irmãs, com a paz de Jesus. É uma satisfação estarmos juntos a estudar a palavra de Deus, a aprender o que assim diz o Senhor. Porque muitos leem a palavra de Deus, mas não entendem. E iremos, em nome de Jesus, estudar o livro do profeta Isaías e buscar compreender como assim diz o Senhor. E o tema de hoje é perigo vindo do norte. Iremos ler Isaías capítulo 7, do versículo 1 ao 9. E aqui lemos, o título é Profecia contra Israel e a Síria. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria estava aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora vai com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, e ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanimes o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemo-lo para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não permanecereis. Meus queridos, em meio aos 9 versos que lemos agora, qual crise atemorizante o rei Acais enfrentou no início de seu reinado? E a resposta é um ataque de Rezim, rei da Síria, e de Peca, rei de Israel, contra Judá. O reino de Israel do norte, representado por Efraim, uma de suas tribos, e o reino da Síria, Arã, atacando o reino menor de Judá ao sul. Isto ocorreu quando Judá estava enfraquecido pelos ataques dos edomitas e dos filisteus. No passado, Judá havia lutado contra Israel, mas uma aliança entre Israel e a Síria apresentava agora um perigo avassalador. Parecia que Israel e a Síria pareciam forçar Judá a participar com eles de uma coalizão contra o forte poder de Tiglat-Pileser III da Síria, chamado de Pul. Tiglat-Pileser tinha também por nome Pul, que está em 2 Reis, capítulo 15, verso 19, que continuava a ameaçá-los com o seu império em expansão. Tiglat-Pileser estava dominando tudo. Israel e a Síria haviam deixado de lado seu conflito de longa data, diante de um perigo maior, que era o Tiglat-Pileser. Se eles conseguissem conquistar Judá e instalar ali um governante fantoche, que está em Isaías 7, versos 5 e 6, poderiam usar os recursos e a mão de obra de Judá para investirem exatamente contra Tiglat-Pileser e tentar conquistar todo o território assírio. Então, qual foi o resultado? Qual foi a solução que Acais, quando
seu mando quando seu mundo estava desmoronando? Qual foi o resultado de Acais quando o seu mundo estava desmoronando? Sabe o que é que Acais fez? Quando nós lemos 2 Reis, capítulo 16, versos de 7 a 9, e 2 Crônicas, capítulo 28, verso 16, o rei Acais, ele fez aliança com Tiglat-Pileser. Ele pegou todos os utensílios da casa do Senhor, todo o ouro que tinha, e presenteou, ou seja, usou como suborno para Tiglat-Pileser. E Tiglat-Pileser agora ele guerreou contra outras nações e deixou o rei Acais aparentemente sossegado. Então Acais se aliou ao rei da Síria, Tiglat-Pileser, pedindo sua ajuda contra os reinos de Israel e da Síria. Em vez de reconhecer que Deus era o único que poderia resgatar seu país, como Deus falou nos versos que lemos em Isaías, capítulo 7, do versos de 1 a 9, e você faça uso de sua Bíblia, certo? Então, Deus falou que se ele cresce, tudo aquilo iria acontecer. Isaías foi até ele a mostrar a ele que nada daquilo iria acontecer, porque aqueles dois reinos, a Síria e Israel, eram dois tições, dois tocos fumegantes, porque Deus iria destruir a eles por estarem contra a sua nação. O rei assírio atendeu com satisfação seu pedido de ajuda contra a Síria e Israel. Tiglat-Pileser não apenas recebeu um rico suborno de Acais, como também obteve uma boa desculpa para tomar a Síria. E o que ele prontamente fez, 2 Reis, capítulo 16, verso 9. O poder da aliança sírio-israelita foi destruído num curto prazo. Parecia que Acais havia salvado Judá. Essa ação por parte de Acais, no entanto, não devia ser uma surpresa. Ele tinha sido um dos piores reis de todos os tempos a governar Judá até então. E vemos essa história em 2 Reis, capítulo 16, versos 3 e 4, e 2 Crônica, capítulo 28, de 2 a 4. Meus queridos, o que essa história nos ensina? Judá estava como a nação protegida por Deus. Acais era um rei escolhido para governar Judá. E o que acontece? Em vez de procurar ajuda lá do céu para os seus problemas, ele fez aliança com nações ímpias, nações que adoravam outros deuses, que cultuavam outras culturas, a não ser aquilo que Deus tinha ensinado. Meus queridos, ele fez aliança com as coisas terrenas e se apartou de Deus. E é o que acontece ainda nos tempos de hoje. Meus queridos, nós temos que andar na contramão desse mundo. Porque vejam bem, quando a Bíblia diz que devemos guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos, está o mundo inteiro dizendo que a lei de Deus foi abolida, que Jesus cravou na cruz, e onde nada disto a Bíblia ensina. O povo de Deus é a minoria. Sempre você vai ver na Bíblia aqui o povo de Deus sendo remanescente. Como, por exemplo, Noé com sua família. Sobrou somente os 8 do dilúvio. Quando a gente vê em meio a todas as nações, das 12 tribos, 10 destruídas, somente restou 2 que estavam ali ao lado de Deus, e Judá era uma delas, como agora a gente viu na história, né? O rei Acais. Mas o que acontece? O povo se apartou de Deus. Acais foi um dos piores reis que teve. Ele foi um rei idólatra. Ele se apartou de Deus. Ele deixou os mandamentos de Deus de lado. Deixou de seguir a palavra de Deus. E quantos hoje não têm seguido a idolatria e deixado de cultuar o Deus verdadeiro? Deus, ele nos ama. O importante de tudo, para que nós não venhamos seguir idolatrias ou ser uma pessoa idólatra, temos que estudar a palavra de Deus. E principalmente os 10 mandamentos, que é a lei do amor.
É a orientação de Deus para com seus filhos. Deus, ele nos ama. Deus, ele quer o nosso bem. Deus quer que nós sigamos sua palavra. Não importa a consequência que venha acontecer, meus queridos. Não importa se eu vá morrer por amor à palavra de Deus, por estar sempre defendendo. Deus não precisa de juiz, de defensor. Ele quer que eu seja unicamente testemunha. Fale em defesa na questão de pregar aquilo que eu estudo dentro da palavra de Deus e viver o que a mesma tem me falado. Deus, ele quer que nós sigamos seu caminho, pois logo ele voltará. Toda a palavra de Deus sempre está apresentando que Jesus logo vai voltar. E muitos de nós estamos numa sonolência grandiosa. Jesus voltará. E você, junto comigo, somos candidatos de viver a eternidade ao lado de Deus. Deus te abençoe, que possamos unicamente seguir o que assim diz o Senhor, não o que assim diz os ministros, os padres, os bispos, mas o que a palavra de Deus assim nos orientar a fazer, porque muitos estão ensinando de maneira deturpada, estão ensinando caminhos tortuosos, e é o que aconteceu. Acais, como rei, como líder de uma grande nação, levou o povo todo a perecer. E o que realmente está acontecendo? Se o líder, dentro do que está acontecendo na atualidade, ele não estiver seguindo o que assim diz o Senhor, saiba, ele irá conduzir muitos ao caminho tortuoso. Deus quer nos salvar. Deus quer que eu e você esteja para todo sempre lado a lado junto com ele, e ele para ser o nosso pastor divino. Como fala no Evangelho de João 10,16, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Meus queridos, prestem atenção. Quando a fala daquele pregador estiver contradizendo com tudo aquilo que você aprendeu, estude a Bíblia a fundo. E o que ela lhe dizer, siga. Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar a tua família e a todos quantos estão ao teu redor. Vamos juntos orar? Deus amado e querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nos ajuda a seguir os teus caminhos, as tuas palavras, e a nunca nos apartar de ti. Não importa as circunstâncias em que nós venhamos estar, não importa aonde Satanás vai tentar nos colocar para nos tirar dos teus caminhos, mas que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver o que o Senhor quer para nós e que possamos seguir independente do que aconteça. Deus esteja conosco. Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, ele quer nos dar a vitória nele, e que, se assim o quisermos, temos que estar pegados com Cristo Jesus. Perdoa-nos e nos ajuda, em nome de Jesus, ó Pai. Amém.